Então, você que respondeu a enquete, aqui vai a resposta sobre relacionamento de pais com filhos adultos. Esse parece um assunto simples, mas ele não é nem um pouco simples na prática, porque todos nós, tanto no lugar dos filhos quanto no lugar dos pais, fazemos muitas confusões e pagamos preços muito altos por essas confusões, né? Até existe no senso comum a frase os filhos, eles vão ser sempre crianças. É preciso que a gente faça um corte psicológico, né, com essa ideia simbólica, porque os filhos ficam adultos e eles precisam ser respeitados e olhados a partir desse lugar, né? E para isso, muitas vezes, até mesmo os pais, eles precisam fazer como o exemplo da natureza, que a passarinha empurra o filhotinho do ninho para que esse filhotinho entenda a sua potência e que ele entenda que ele sabe e pode voar, né? Então, os pais, eles devem fazer esse movimento de respeito desse lugar de adulto dos filhos, né? Entender a privacidade desses filhos, entender as escolhas, né? Sem ficar opinando o que esses filhos com quem deve se relacionar, né? Ou que a pessoa com quem o filho escolheu não é boa para ele, coisas desse tipo, né? E poder também liberar os filhos de um lugar, né, de confidente, de aliado, que é um lugar de extremo peso para esses filhos, porque esses filhos pagam com o fracasso quando eles, por amor, né, assumem esse lugar de pais dos pais, com o fracasso porque eles ficam indisponíveis para poder olhar para a própria vida, para viver a própria vida, eles perdem força para poder viver a vida. Então, eles podem fracassar em vários âmbitos ou até em todos da vida deles, né? Âmbito social, âmbito do trabalho, afetivo, né? Então, esse é um cuidado muito importante na relação com os filhos adultos, né? Também pela consequência dos filhos muitas vezes quererem dizer o que os pais também têm que fazer, como tem que gastar o dinheiro deles, com quem esses pais têm que se relacionar, né? Esses filhos já estão no lugar completamente trocados deles, né? Que não é deles, já estão aí num lugar de perda de força muito grande. E por último, os pais entenderem que eles não precisam dos filhos. É polêmico isso, né? Porque quando os pais vão ficando com mais idade, às vezes tem limitações de saúde e tudo, eles precisam dos filhos, mas eles precisam, né, dos filhos, de modo que esses filhos vão entregar aquilo que é possível com todo amor, mas dentro dos seus limites, e não se arrogar, né, a ser pais dos pais, né? Entendendo que esses pais sempre serão grandes, né? E esses pais entendendo sim que eles são grandes e que o que eles precisam de verdade é do amor, né? Do sistema deles, né? É óbvio que todos nós precisamos de amor, mas o que eles precisam de verdade é de receber a força que veio antes deles, né? Receber a força do próprio pai e da própria mãe deles. E ninguém vai poder substituir, muito menos o filho, né? Então ele precisa receber a força do sistema dele, e ele não, né? Essa pessoa não precisa, né? Nesse sentido, dentro dessa perspectiva dos filhos, ele precisa realmente da força da vida. Se você, né, conseguir olhar para isso, colocar isso em prática, né, isso vai fazer bem para você, para o teu filho e para todo o sistema, né? E aí sim o sistema segue se direcionando para o êxito, para a alegria e para o sucesso.